Portistas, sentem isto comigo. Há dias em que parece que tudo acontece ao mesmo tempo. Um jogador que cai no treino, outro que volta a tempo do próximo jogo, revelações dos bastidores que nos deixam sem chão, propostas milionárias que testam os limites e um miúdo que de repente faz o estádio inteiro levantar-se. Este episódio vai mexer convosco do primeiro ao último segundo. Porque começa com mais uma baixa que pode complicar os planos todos, passa por um gesto de paz que foi recusado no momento que podia ter mudado tudo, revela os valores que chegaram do estrangeiro por um dos nossos mais valiosos, dá voz a um talento jovem que está a viver o melhor momento da carreira. E ainda termina com um reforço que chegou para fazer história, e quem o conhece por dentro garante isso. Isto não é só futebol. Isto mexe connosco. Isto é o nosso clube. Se és daqueles que vive cada detalhe com o coração nas mãos, deixa o teu like, ativa o sininho e subscreve agora, porque o que estás prestes a ouvir não é para qualquer um. Quando pensávamos que o pior já tinha passado, quando começávamos a sentir que o plantel começava a estabilizar, que finalmente íamos ter um 11 sólido, um núcleo duro pronto para embalar, eis que vem mais uma machadada. Mais uma baixa. Mais um nome que se junta à lista negra do boletim clínico. E desta vez é um que tem dado tudo. Alberto Costa está fora. E não é só para o próximo jogo. O lateral, que tem sido uma das surpresas mais positivas desta época, lesionou-se na coxa direita e já é baixa confirmada frente ao Nacional. Mas o mais preocupante é que o jogo seguinte, frente ao Rio Ave, também está em risco. Lesão muscular. Treino. Dor. E de repente, tudo trava. E enquanto ele entra, outros continuam lá. Eustáquio ainda não está, Martim Fernandes também não, Gabri Veiga ainda às voltas com limitações. O departamento médico está a abarrotar e a época mal começou. É exaustivo. É frustrante. É como correr sempre atrás do prejuízo. O mais revoltante nisto tudo é que não se trata só de azar. Trata-se de gestão física, de carga, de intensidade, de planeamento. Porque quando se lesiona um, é normal. Quando se lesionam dois, ainda se aceita. Mas quando os nomes começam a cair como dominós, um atrás do outro, algo está mal. Muito mal. E o problema aqui não é só quem está de fora. É o impacto que isto tem em quem ainda está a jogar. Porque uns vão ter de fazer minutos a mais, esforço a mais, jogos consecutivos sem descanso. E num clube como o Porto, onde cada jogo é uma final, onde cada ponto é decisivo, não se pode entrar em campo com uma perna e meia. Alberto estava a crescer. Estava a ganhar confiança. Estava a mostrar que podia ser mais do que suplente, mais do que uma opção. Podia ser titular. E agora, tudo congelado. Aquele tipo de lesão que não só impede de jogar, como trava o ritmo, rouba a moral, corta o embalo. É como se puxassem o travão de mão quando finalmente a máquina começava a acelerar. E o pior disto tudo é que o jogo com o Nacional é já este sábado. É em casa. É jogo para ganhar, para dominar, para limpar. Mas com quantas baixas? Com quantas adaptações? Com quantos remendos? Está-se a pedir demais ao plantel. Está-se a esticar a corda. E mais cedo ou mais tarde, ela vai partir. E não vai ser bonito. Agora, resta esperar que a recuperação seja rápida, que a resposta seja firme e que os que ainda estão de pé não tombem também. Mas o que vem a seguir é ainda mais grave. Porque se a dor no campo custa, a dor nas relações internas rasga muito mais fundo. Houve um dia, não há muito tempo, em que tudo podia ter mudado. E não mudou. O Dragão estava cheio, o ambiente era de clássico, as emoções à flor da pele. Tinha sido um fim de semana de viragem, de mudança de rumo, de esperança renovada. André Vilas-Boas tinha acabado de vencer as eleições. O povo falou. O clube virou a página. E nesse dia, nesse clássico contra o Sporting, Vilas-Boas quis mais do que uma vitória. Quis um momento. Um abraço. Um gesto de paz. E propôs isso. Ligou a Pinto da Costa. Sugeriu que descessem juntos ao relvado do Dragão. Lado a lado. Um ao lado do outro. E ali, no centro do relvado, selassem um novo ciclo com um abraço. Um símbolo de reconciliação. Um sinal para todos os portistas de que o passado tinha ficado para trás. De que o clube vinha primeiro. Mas Pinto da Costa disse não. Recusou o gesto. Recusou o relvado. Recusou o abraço. Está escrito, confirmado e agora revelado num livro, Capitão de Abril, de Otávio Lousada Oliveira, que chega agora às bancas. Um excerto reproduzido revela tudo. Vilas-Boas tentou. E foi rejeitado. Tentou dar o exemplo.
Mas do outro lado, houve silêncio. E este gesto, que podia ter unido um clube inteiro, transformou-se numa ferida aberta. Porque o clássico até acabou empatado 2-2, mas o que ficou na memória não foi o resultado. Foi o que podia ter acontecido e não aconteceu. Afinal, toda a campanha eleitoral tinha sido tensa. Vítor Bahia, pela lista B, tentou manter alguma diplomacia. Mas a verdade é que a transição de poder foi tudo menos suave. Fernando Gomes, antigo administrador financeiro, foi o único a dar verdadeiro apoio à nova direção. Foi ele quem ajudou na transição, quem marcou reuniões, quem tentou facilitar. Pinto da Costa e o seu núcleo duro quiseram ir até ao fim. E foram. E com isso, atrasaram tudo. Inclusive a entrada oficial de Vilas Boas na SAD. E isto, para quem está de fora, pode parecer só política. Mas para quem sente o clube, isto rasga. Porque havia uma oportunidade de ouro. Um momento para mostrar que o Porto é maior do que qualquer nome. Que Pinto e Vilas Boas podiam estar juntos pelo bem do clube. Que as urnas falaram e todos respeitavam. Mas não. Em vez disso, tivemos 2 líderes afastados. 2 mundos sem ponte. E uma nova direção a começar o seu mandato com feridas abertas. A tal união que se prometeu nas eleições ficou no papel. E mesmo quando o abraço aconteceu, dias depois, num jogo de voleibol no Dragão Arena, já era tarde. Já não teve o mesmo impacto. Já não foi sentido. Porque o momento certo tinha passado. E no futebol, como na vida, há instantes que não voltam. E agora, os portistas olham para isto com uma mistura de mágoa e frustração. Porque todos queríamos ver Pinto da Costa e Vilas Boas de mãos dadas pelo clube. Todos queríamos ver respeito, legado, união. Mas o que tivemos foi mais uma divisão. E no final, o clube continua a pagar esse preço. Porque se o passado não solta o presente, nunca vamos conseguir construir o futuro. Mas o que vem a seguir deixa claro que há coisas que o dinheiro não compra, nem mesmo com 45 milhões em cima da mesa. Há coisas que custam a acreditar, especialmente quando o número é este. 45 milhões. Sim, 45 milhões de euros. Foi o valor que o Galatasaray colocou em cima da mesa pelo nosso guarda-redes. Pelo homem que já salvou pontos, campeonatos e carregou o escudo ao peito como poucos. E sabes o que respondeu o Porto? Não. Nem pensaram 2 vezes. Nem vacilaram. Nem hesitaram. O valor era grande. A proposta era tentadora. Mas o clube foi claro. Diogo Costa não sai. Não agora. Não assim. Não por esse preço. A revelação foi feita por Okan Buruk, treinador do Galatasaray, que abriu o jogo em entrevista ao canal Turco Now. E quando ele falou, ficou tudo à vista. A tentativa existiu, o nome estava na mesa, e o negócio foi travado por um simples motivo. O Porto acredita que vale mais. Muito mais. E sabes que mais? Tem razão. Porque estamos a falar de um dos melhores guarda-redes da Europa. De um jogador formado no clube. De um líder no balneário. De um símbolo em campo. De alguém que, com 25 anos, já tem estatuto de capitão, de figura central, de intocável. E foi essa firmeza que fez o Galatasaray recuar. O clube turco, que acabou por contratar o Gürkan Sakir, andava à procura de um dono para a baliza. Tinha na lista nomes como Donnarumma, Arne Lammens, até Martínez. Mas quando chegaram a Diogo Costa, ouviram a tal resposta: 45 milhões não chegam. É um recado claro. O Porto não está aqui para saldos. Não está aqui para fazer favores. E por mais que tenhamos vendido muito nos últimos tempos, há jogadores que não estão no mercado. Nem por montanhas de dinheiro. E há aqui outro detalhe. Esta informação só veio agora. Só foi revelada depois do fecho do mercado. E isso mostra bem o quão discreto foi o processo, o quão blindado está o clube em relação aos seus ativos mais valiosos. Diogo Costa nem sequer soube de metade. E ainda bem. Porque neste momento ele tem de estar focado. Focado no campeonato. Focado na Liga Europa. Focado no que ainda pode conquistar com esta camisola. Porque precisamos dele inteiro. Preciso dele no máximo. Agora, vamos ser honestos, 45 milhões é muito dinheiro. E para um clube português, com dificuldades financeiras, com contas por pagar, é um número que faz pensar. Mas quando a direção olha para um jogador destes e diz não estamos à venda, isso diz tudo sobre ambição. E também diz muito sobre o que o clube quer construir.
Porque com Farioli ao leme, com a base montada, e com André Vilas-Boas a puxar pela estabilidade, a última coisa que se pode fazer é vender o guarda-redes titular a meio de um projeto. Se queremos títulos, precisamos dos melhores. E Diogo Costa é dos melhores. Mas esta história não termina aqui. Porque quando um clube resiste a tanto dinheiro, isso cria ruído. Isso gera pressão. Isso chama a atenção de tubarões ainda maiores. E se alguém pensa que esta proposta foi a última, desengane-se. Vêm mais. E agora, a pergunta que fica é só uma. Até quando conseguimos segurar um jogador assim? Mas, por agora, o Porto aguentou. E isso, meus amigos, vale tanto como uma vitória. Mas não desligues, porque a seguir a isto, vem um miúdo que marcou um golaço, emocionou-se em campo, e disse em voz alta, este é o momento mais importante da minha vida. No meio da confusão, das guerras, das recusas, das lesões, dos milhões que batem à porta, há um instante que faz tudo parar. E esse instante veio dos pés de um miúdo de 19 anos, com o mundo todo por conquistar e um coração que parece bater no ritmo da bancada. William Gomes. Sim, William. Aquele miúdo que veio do Brasil, de Sergipe, de uma infância cheia de dificuldades, onde o futebol era o único plano A, B e C. Marcou o golo que mudou tudo num clássico em Alvalade e não só deu a vitória ao Porto, como fez renascer uma coisa que estava a faltar, alma. Porque foi um golo daqueles que não se ensina, daqueles que não se espera, daqueles que só acontecem quando há algo maior do que tática, do que estatística, do que currículo. Foi um golo com destino, com sentimento, com sangue. E quando ele falou depois do jogo, foi impossível não sentir aquilo no peito. É o momento mais importante da minha carreira, disse com a voz a tremer, com os olhos cheios, e ali percebemos que não era só mais um golo. Era tudo o que ele tinha sonhado desde que começou a dar toques descalço num campo de terra, era a validação de cada treino, de cada noite mal dormida, de cada vez que lhe disseram que não ia chegar. E o mais incrível é que chegou. Está cá. Está no Dragão. Está na equipa principal. Está a fazer história. Começou com 11 jogos na época passada, foi entrando aos poucos, ninguém falava muito dele. E agora, 4 jogos depois nesta nova época, 2 golos, um deles no jogo mais difícil do calendário. E uma mensagem clara para quem quiser ouvir. William Gomes é do Porto, joga com o coração na chuteira e está pronto para tudo. Mas não foi só o golo. Foi o que ele disse, foi a forma como falou do passado, da família, do que viveu antes de chegar aqui. Fez-me lembrar tudo o que passei com a minha família. É bom nunca esquecer de onde a gente veio para saber onde queremos chegar. E é impossível não ficar com um nó na garganta a ouvir isto. Porque neste futebol moderno, onde muitos parecem robôs, William traz emoção pura, autenticidade, verdade. E é isso que o faz especial. É isso que faz os adeptos acreditarem. Porque quando um miúdo fala assim, quando marca assim, quando celebra assim, tu sentes que ainda há alma no clube, que ainda há futuro, que ainda há razões para acreditar. E que mesmo que tudo esteja a arder à volta, mesmo que os problemas sejam muitos, há sempre alguém que acende a esperança. É isto que nos faz continuar. É isto que nos liga. É por momentos como este que ainda gritamos, ainda sofremos, ainda sonhamos. Porque William não é só uma promessa, é uma lembrança de quem somos. De que este clube sempre se ergueu nos momentos mais difíceis. E se ele está a viver o momento mais feliz da carreira, nós estamos a viver o orgulho de o ver crescer com a nossa camisola vestida. Mas o que vem agora é de arrebentar com tudo. Porque há um reforço que chegou para desequilibrar, e quem o conhece melhor do que ninguém, já disse, ele vai fazer história aqui. E quando achavas que já tinhas sentido tudo neste vídeo, chega aquela última história que faz a pele arrepiar. Não é só uma novidade, não é só uma confirmação, é o tipo de notícia que te faz saltar do sofá e dizer em voz alta, este clube está vivo. Está a crescer. Está a construir algo grande. Porque enquanto todos olham para os milhões investidos, para os jogos difíceis, para a pressão da Liga Europa e para a exigência interna, há um jogador que aterrou aqui com uma promessa silenciosa. Vou deixar tudo em campo. E quem o conhece, quem o viu crescer, quem treinou com ele, não tem dúvidas que o IER veio para marcar uma era no Porto. Sim, estamos a falar de um central que podia muito bem estar acomodado num clube de Premier League a ganhar rios de dinheiro só por aquecer o banco. Mas não, ele quis vir. Quis jogar. Quis sentir. E agora começa a mostrar porquê. As palavras não foram minhas. Foram de Van Bishakian, antigo colega dele no Žilina e agora no Legia de Varsóvia. Ele sabe sempre o que fazer. Tem um pé esquerdo incrível. É calmo, é inteligente, é forte com bola. É um jogador completo. Mas o que mais impressiona é o que ele diz a seguir. Ele é um lutador.
E vai provar isso no Porto. E quando alguém que esteve com ele todos os dias diz isto com esta convicção, nós ouvimos. Porque o Porto precisa disto, de jogadores que não se escondem, que não têm medo da pressão, que não tremem quando o estádio exige mais. E Kiwior já começou a dar sinais. Foi titular na seleção da Polónia, jogou os 90 minutos contra os Países Baixos, arrancou aplausos, iniciou a jogada do gol do empate e deixou claro que está pronto. Pronto para agarrar um lugar no 11. Pronto para ser líder naquela defesa. Pronto para fazer esquecer quem saiu. E é assim que fechamos este vídeo. Com uma certeza, apesar das dores, das lesões, dos recados e das guerras internas, há motivos para acreditar. Há jogadores a crescer. Há jovens a brilhar. Há talento a chegar. E há uma ideia clara a ser construída. Por isso, se és portista, agarra-te a isto. Vibra com isto. Vive isto até ao fim. E se sentiste tudo o que aconteceu neste vídeo, se te revoltaste, se te emocionaste, se te arrepiaste com o que foi dito, então faz o que um verdadeiro adepto faz. Comenta, partilha, subscreve o canal, ativa o sininho, espalha esta mensagem para todos os portistas que conheces. Porque nós não somos apenas um clube. Nós somos uma família. Somos fé, somos resistência, somos orgulho. E mesmo quando parece que tudo está contra nós, mesmo quando o mundo duvida, nós sabemos o que somos feitos. Porque quem sente, nunca desiste, e quem acredita, volta mais forte.